Oi, seja muito bem-vinda por aqui, muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2026 e nada melhor do que começar o ano planejando onde a gente quer chegar, o que a gente quer construir nesse nosso novo ano, não é mesmo? Eu sou a Dani Nogueira, eu sou pedagoga e administradora, ajudo a desenvolver pessoas e negócios e quero trazer um pouco do meu conhecimento para te ajudar a planejar o seu ano de 2026. Vamos lá. Sei que tem muito vídeo aí falando sobre planejamento nesse YouTube. É muita gente falando desse tema, porque é um tema muito importante, né? É importante a gente saber aonde nós estamos e aonde nós desejamos chegar, né? Tem um mito, né? Uma história, que é a história da Alice no País das Maravilhas, que ela fica perdida em um certo momento na floresta, né? Se você não conhece a história da Alice, vale a pena. E aí ela perdida, quando ela cai na floresta, tentando achar um caminho para sair dali, ela vê um coelho. E aí ela pergunta para o coelho, né, por onde é o caminho, né? Por onde eu devo seguir? Aí o coelho pergunta para ela, mas para onde você quer ir? E ela não sabe para onde ela quer ir, onde ela deseja ir. Aí ele fala, então pega qualquer caminho, porque para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Né? E é assim mesmo, a gente precisa ter um horizonte, né? Conseguir enxergar onde a gente deseja estar. Mas no caso da meta e do planejamento em si, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Porque a gente precisa colocar metas reais, possíveis, alcançáveis. Essa é uma das estruturas do método SMART, por exemplo, que já vou gravar um vídeo falando dele aqui para vocês. Então essa meta ela precisa ser alcançável. Então vou colocar assim, eu vou dar um exemplo. Aí eu tenho uma meta financeira de ter uma casa, eu ganho um salário mínimo, R$ 1.518 nesse momento, e eu quero comprar uma casa de 1,5 milhão. Em 2026 eu não vou alcançar isso apenas com esse salário, né? Então eu preciso colocar uma meta alcançável. Não, eu quero comprar um apartamento, né? Eu vou comprar um apartamento no Minha Casa Minha Vida, então um imóvel aí na faixa de 150, 200, 250 mil. Eu preciso guardar 15 mil de entrada, 10, 12 mil de entrada. Como que eu vou fazer isso? Eu ganho um salário mínimo, mas eu preciso crescer um pouco essa minha renda, então eu vou fazer uma renda extra, enfim. Já ia começar aqui explicando sobre planejamento financeiro e daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas é uma meta que é possível, né? Não coloque uma meta inalcançável, coloque uma meta real e possível. E aí, a partir dessa meta, você vai avaliar o lugar onde você está agora. Porque só assim a gente vai construir um método, saber de onde nós estamos saindo e aonde nós queremos chegar. Isso é o mais importante na hora que a gente vai fazer um planejamento. Qual é a minha situação real? Qual é a minha situação atual real? Onde eu desejo chegar? E aí nós vamos fazer um cálculo de quanto tempo eu preciso para chegar lá. Né? Então, há uma casa, um objetivo distante, de repente esse ano você não vai pagar a casa toda, mas você vai comprar, vai ter o dinheiro de dar a entrada dessa casa. Então você vai parcelar, né, essa meta em metas menores para que você consiga alcançar. E é muito importante também que essa meta seja mensurável, que você consiga medir a evolução que você está tendo dentro dessa meta ao longo das semanas, dos meses, até o ano de 2026 chegar lá no mês de dezembro. E para isso dar certo, ser bom, eu separei 7 áreas muito importantes da nossa vida que a gente deve ter de 1 a 2 metas por área para a gente conseguir de verdade ter um avanço no ano e conseguir olhar para trás quando a gente chegar lá no mês de dezembro, né? Olhar para trás e ver uma jornada de construção. Isso é muito importante para a gente, emocionalmente, né? Psicologicamente, é muito importante a gente fazer essa construção, esse desenho de planejamento e depois ver isso se realizando, né? A gente sente que o ano valeu a pena, que a gente trabalhou o ano inteiro, não foi só para pagar boleto, que a gente teve um crescimento, teve uma construção. Isso é muito importante. Eu faço isso na minha vida há muitos anos, desde que eu sou criança. A minha família é uma parte católica, outra parte evangélica, e eu passei a minha infância e a minha adolescência toda na igreja evangélica. E quando eu era criança, os pastores eles tinham um trabalho educativo, né, de ensinar a gente a fazer o plano de vida, né? Então a gente fazia um planejamento para o ano seguinte, né, para o ano que ia começar. Na noite do Réveillon, geralmente a gente passava numa ceia na igreja e a gente levava o nosso plano lá, o nosso projeto de vida e colocava no altar uma cópia, ficava com uma cópia pra gente e a gente passava o ano orando ali por aquelas metas, né? Era uma forma educativa que me serviu muito bem ao longo da minha vida, porque isso virou um hábito para mim e eu continuei fazendo isso ao longo da vida.
né? E aí eu quero te convidar para ter esse hábito também. Então separei 7 áreas, fiz uma colinha aqui, porque professora tem que ter cola, senão a gente se perde aqui no meio do vídeo, né? E para mim a primeira meta, e elas não estão numeradas na ordem de importância, tá? Mas eu fiz questão de vir com essa primeira, que sem ela nós não conseguimos desenvolver muitas outras coisas na nossa vida, que é a nossa meta emocional, né? Então a gente precisa ter a nossa vida emocional como um foco a ser trabalhado. Eu preciso me desenvolver mais emocionalmente, eu preciso me conhecer mais, eu preciso entender qual é a carreira que eu quero seguir, eu ainda não tenho grandes projetos na minha vida, né? Quais são as metas que você precisa desenvolver, né? Vamos tratar da nossa emoção. Você está dentro de uma relação muito tóxica, às vezes relação com um parente próximo, ou com um amigo das antigas, ou uma amizade até nova que começou recente, mas não te faz bem, um relacionamento amoroso que não vai bem, né? Como que você vai fazer? Você vai bloquear esse seu amigo? Né? Qual é a atitude que você precisa tomar a partir de agora? Não, eu vou aprender a dizer não esse ano, né? Vou falar mais sim para mim, mais não para as pessoas. Quais são as habilidades emocionais que você precisa desenvolver, as ferramentas que você precisa desenvolver esse ano? Então são 2 pontos. Um, eu vou colocar qual é a ferramenta, e o outro ponto é como eu vou desenvolver essa ferramenta, porque eu tenho que ter uma estratégia, um método para chegar no meu objetivo principal. Entenderam? Tá claro? Se não tiver, deixa sua pergunta aqui abaixo desse vídeo que eu vou ter muito carinho em te responder, ou você pode ir lá no meu Instagram, Daniela Nogueira, me chamar lá no direct que eu te respondo rapidinho e a gente vai construindo essas metas juntos ao longo aí do ano, tá bem? Então essa meta emocional para mim, ela é quase que rege a nossa vida, porque se você tá com a cabeça ruim, se emocionalmente você não tá bem, às vezes você precisa até de uma ajuda, né? Uma ajuda médica, ajuda de um psicólogo, ajuda de uma psicopedagoga que vai te ajudar na sua organização, na parte emocional, né? De se aconselhar com um pastor ou com um líder religioso que você queira e que é a sua fé, né? Ou fazer uma meditação, né? O que você desejar fazer, né? As ferramentas que você entender que podem te levar à construção da sua melhora emocional, da sua evolução emocional. Então, para mim, a meta emocional é a meta 1, muito importante. Vamos trabalhar nessa meta, porque ela quem vai abrir, né, todas as outras portas para que a gente possa seguir caminhando. A segunda meta é a meta da saúde, né? Então, o que você vai colocar aí na meta da sua saúde? Eu preciso perder 10 quilos esse ano. Olha como que é mensurável, né? Perder 10 quilos ao longo do ano, né? Então eu tenho 80 quilos e quero passar a pesar 70, não é meu caso, mas estou dando, né, aqui um exemplo. A pessoa tem 80 e ela quer passar a pesar 70, ela tem 12 meses para fazer isso. Vai perder ali 1 quilo por mês, né, para chegar aí nesse número, sabendo que nós temos ali esse mês de janeiro, que não é tão fácil, né? Depois vem julho, férias de novo, não é tão fácil. Então, vamos colocar 1 quilo por mês? Então, todo mês você vai pesar e vai ver se você está chegando naquele seu peso. Você sabe que precisa perder aquele peso para baixar seu colesterol, regular sua glicose, ter mais disposição para o trabalho, né? É disso que eu estou falando. Cada um pesa quanto quiser e tem o corpo que quiser, mas eu estou falando no aspecto da saúde. Então, a nossa meta de saúde, né? Para mim, isso é muito importante. Quando o meu peso sobe, meu colesterol desregula, minha glicose desregula, isso desde que eu sou criança. Então, para mim, o marcador de peso, ele é um termômetro de saúde para mim, né? E acredito que para muita gente. Esse ano eu vou caminhar todos os dias. Então, o que eu preciso? Quais são as ferramentas que eu preciso para chegar nessa meta? Eu preciso ter uma alimentação equilibrada e eu preciso comprar um tênis para poder caminhar, porque se só tem chinelo, rasteirinha e sapato de trabalho, você não tem um tênis, como que você vai ter uma meta de caminhar todos os dias para melhorar a sua saúde, né? Eu vou meditar todos os dias, né? Aí você vai colocando as metas que para você é importante. Eu te aconselho a colocar no máximo 2 metas por área da vida, porque a gente tem que ir conseguindo, monitorando o nosso avanço nessas 7 áreas ao longo do nosso ano.
para a gente conseguir ver os nossos resultados, ficar feliz mesmo, sabe? E continuar, seguir, porque senão a gente desanima, né? A gente fala, nada tá dando certo, já perdi o meu planejamento, não sei mais nem o que eu planejei, né? Então, uma dica é, põe seu planejamento na porta do seu guarda-roupa ou do lado do espelho do banheiro, para sempre você bater o olho, tá olhando. Esse planejamento, ele não é estático, não é para ser assim até o final do ano, ele pode ter ajustes, né? Você pode ir ajustando. Às vezes chegou ali no mês de julho, você já perdeu os 10 quilos, então você vai ter que pôr uma nova meta, né? Agora eu vou tentar diminuir açúcar, né? Vou cortar açúcar, agora só de frutas que eu vou comer açúcar, não vou mais comer açúcar em tudo. Então, as metas elas podem ir sendo modificadas, né? Adaptadas ao longo do ano, tá? Ela não é ali pronta, quebrada, aquele modelo rígido, não. Nós vamos modificando. O terceiro ponto, e um ponto muito importante também, que é a nossa vida financeira. Então, como que está a sua vida financeira? Você está muito ferrado agora? Você precisa pagar o cartão de crédito? Você precisa tirar o seu nome do SPC? Você precisa pagar a faculdade que está atrasada? Você tem que pôr uma conta em dia, né? O que é que você vai fazer? Porque a ordem natural é a gente pagar primeiro as nossas dívidas, depois fazer uma pequena reserva de emergência, que pode ser aí 2, 3 vezes o seu salário, e depois aí a gente começa a investir. Dani, você está falando do mundo maravilhoso. Sim, estou falando do mundo maravilhoso. Porém, existem ferramentas para você melhorar a sua vida financeira. Uma delas é a renda extra, que eu falei lá no início. Eu nunca vivi do meu salário, né? Eu sempre tive o meu salário para pagar as contas básicas e fiz todos os meus investimentos a partir das rendas extras que eu fiz ao longo da minha vida toda, né? Eu tenho 47 anos e tem 35 anos que eu trabalho e a minha vida inteira eu tive renda extra, né? Dos 12 aos 14 anos eu trabalhava em casa, dava aula particular para os vizinhos. Dos 14 anos em diante, eu já comecei a trabalhar fora e eu já tinha um salário, né, da CLT e um salário que eu fazia por fora com a minha renda extra. Sempre foi assim. Então, é o modelo que eu te aconselho, porque é uma forma de alavancar, sabe? De você melhorar financeiramente, se organizar. Então, a minha vida andou muito quando eu parei de usar cartão de crédito. Aí eu parei um tempo muito grande. Agora, com muita responsabilidade, há uns anos eu voltei a usar o cartão, mas já não me endivido mais como era no início ali, que eu não tinha educação financeira. Então, talvez a sua meta seja não usar o cartão de crédito esse ano, para conseguir se equalizar e equilibrar a sua vida. Então é uma meta muito importante, coloque aí duas metas dentro dessa área da sua vida, que são as finanças, para que você chegue em dezembro, faça ali o checklist, fique feliz com o resultado que você obteve. Tá? Em quarto lugar, a sua vida profissional, como é que tá? Tá boa? Onde você trabalha, você gosta? É isso que você quer fazer daqui para sempre? Ou você está construindo? Agora eu sou júnior, mas eu tenho uma ambição de ser sênior e eu sei que dentro da empresa, se eu continuar investindo, eu vou escalar e vou chegar. Essa empresa vai me dar condições, né, de crescer. Ou então, não, ela não me dá condições de crescer, mas ela me dá uma experiência que depois, quando eu colocar isso no LinkedIn, quando eu colocar no meu currículo, eu vou catapultar, né? Eu vou impulsionar o meu currículo. Então, quais são os seus objetivos para a sua vida profissional? Falar inglês e terminar a sua graduação? Fazer uma pós? E trocar de emprego? Quais são as ferramentas que você vai usar para melhorar a sua vida profissional? De repente, é mudar completamente de carreira. E a gente está vendo aí um fenômeno, né, enorme acontecendo de pessoas que trabalharam até os seus 40, 50 anos numa área e depois mudaram, né, migraram para outra área e estão aí muito felizes e ganhando dinheiro e é isso que importa. Relacionamento, essa é uma área muito importante que a gente não pode esquecer, não pode negligenciar, né? É aí o nosso quinto pilar, é o relacionamento, porque a gente tem que avaliar como andam os relacionamentos que a gente tem. Né? Olha, eu vou ser muito sincera para vocês, eu nunca fui de muitos relacionamentos, eu sou uma pessoa bem reservada, poucas pessoas acessam a minha intimidade, mas são pessoas que eu venho construindo isso com eles há muitos anos. Né? Eu tenho uma família grande, numerosa, meus amigos, na sua maioria, são dentro da minha própria casa. Eu sei que isso não é em todas as famílias, mas na minha é assim, e eu tenho alguns poucos amigos fora, mas manutenção para essas amizades é necessário, né? É necessário manutenção para minha relação com meu pai, minha relação com a minha mãe, minha relação com os meus filhos, com meus irmãos, com meu marido, com a minha sogra, com meus cunhados, com meus enteados. Então, eu sou a Daniela,
para cada um eu sou uma Daniela diferente e eu preciso dar manutenção, né, nesses relacionamentos. Então eu tenho uma meta de visitar o meu pai mais vezes esse ano. Eu quero ver se eu consigo uma vez por semana ir na casa do meu pai, conversar um pouco com ele, bater um papo. Isso para ele tem um alto valor, né? E aí eu gostaria de me dedicar um pouco mais na relação com meu pai esse ano. O que mais que eu poderia fazer? Eu gostaria de tirar um tempo maior para o meu marido, para a gente ter um dia na semana para tomar um vinho, bater um papo, né? Esse é o dia que as crianças vão estar dormindo ou que não, né, não vamos ter uma demanda muito alta, então nós vamos nos organizar, né? Domingo é o dia que eu quero almoçar com a minha família toda juntas, né? Se um dia ou outro alguém não estiver, tudo bem, mas na maior parte dos domingos desse ano eu quero estar junto com a família. Então coloque aí duas metas para a sua área de relacionamento para você começar a viver o ano de 2026, né, da melhor forma possível. Aí vem o sexto, que para mim é um dos mais importantes, tá aí coladinho com o emocional, que seria espiritual. E aí, o que você vai desenvolver espiritualmente esse ano, né? Eu vou meditar, eu vou ler um livro que fala mais sobre espiritualidade, eu quero fazer um devocional todos os dias, 15 minutos de devocional antes de começar o meu dia, ou eu vou fazer 10 minutos de devocional à noite antes de dormir para agradecer a Deus pelo meu dia, né? Não importa, né, a sua fé, a sua religião, isso é individual, é de cada um, você tem toda a liberdade para ser quem você quiser espiritualmente, mas que você coloque aí as suas metas espirituais também, como você quer avançar, né? Para onde você quer crescer espiritualmente nesse ano de 2026, eu ia falar 16, nesse ano de 2026, porque isso é muito importante, né? A vida espiritual, ela tá ali concomitante com todas as outras áreas e para mim é uma área que me dá um amparo muito grande, né? Quando tudo tá ruim, o espiritual é que me sustenta, que me segura, né? Eu tenho muita fé, sou uma pessoa de orações, eu sou uma pessoa de muita fé, então esse é o lugar onde eu encontro o refrigério. E acredito que é assim para quase todas as pessoas, né? Principalmente as pessoas que têm fé, seja como for sua fé, né? E aí, o último, mas não menos importante que os outros, na sua área educacional, seria o nosso sétimo pilar. Como você vai crescer educacionalmente esse ano? Você vai ler mais livros? Livros que falam de quê? Aonde você está precisando desenvolver aí a sua vida educacional? Porque é certo de que se você ler mais, você vai ficar mais inteligente. Sabia disso? Você vai se desenvolver melhor. O seu cérebro começa a fazer novas conexões neurais, né? E você começa a se desenvolver para áreas que talvez antes você nem tinha olhar. Você nunca tinha feito aquela conta na cabeça. Nunca tinha passado por ali, né? E você leu aquela história em algum livro, leu em um artigo, leu em uma revista, e isso te fez abrir os olhos, trazer uma nova ideia, uma nova oportunidade. Então, estudar é muito importante, né? Então, esse ano eu quero manter o hábito de estudar todos os dias 15 minutos. Né? Eu quero concluir uma pós-graduação que eu comecei, larguei lá. Eu quero falar inglês, que é uma meta que está aí todo ano voltando para mim e eu preciso avançar, né? É bom falar um pouquinho também das minhas dores. Então, qual é a meta educacional que você vai colocar esse ano? Eu estou no meio de uma graduação, Dani. Para mim, vencer essa etapa da minha graduação, não perder nenhuma matéria, vai ser de extrema importância, é isso que eu dou conta. Tá lindo, maravilhoso, é uma meta maravilhosa, né? Permanecer com o desejo de continuar com esse curso e ir até o final, né? Depois você vai fazer outro ou vai fazer uma pós, mas encerrar, eu digo que é muito importante a gente terminar o que a gente começa. E todo curso, todo aprendizado passa por um momento de descrédito por nós mesmos, que a gente fala, ai, que canseira, não tô querendo, não tô achando que isso vai me levar em lugar nenhum. Só que se você persistir, chegar até o final, você vai ver que você teve sim ganhos com aquilo que você estudou. Né? A educação, o conhecimento, ela nunca volta vazia, né? Uma vez que você leu, uma vez que você assistiu um podcast, uma vez que você assistiu uma aula, viu alguém falando, participou de uma palestra, aquilo vai, né, entrar dentro de você e vai te trazer muitos benefícios em todas as áreas da sua vida. E é muito importante eu te dizer
que todas essas áreas, elas comunicam uma com a outra. E eu até fiz aqui um mapinha para mim, para eu te dar alguns exemplos. Por exemplo, olha só, a área educacional, ela fala diretamente com a área da saúde, porque de repente você lê um livro de como dormir melhor, né? Como é importante beber mais de 2 litros de água por dia. Então, é uma meta que comunica com a outra. O educacional comunica com o financeiro, porque você lê um livro de finanças, aprendeu a se organizar melhor financeiramente. O educacional vai comunicar com o profissional, né? O relacional vai comunicar com o seu emocional. O relacional vai comunicar com a sua saúde mental. De repente você está aí num relacionamento de trabalho tóxico. Olha a meta profissional, de repente esse ambiente nem é para você e você está lá acabando com a sua saúde, com o seu emocional. Então as metas, elas se comunicam, né? São 7 pilares, 7 áreas que se comunicam e que é muito importante que a gente tenha todos esses setores aí muito bem cuidados na nossa vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida, é protagonista da sua história e eu costumo dizer, até para você que é mãe, que é pai, que a gente acha que a gente é imprescindível na vida dos filhos e somos, né? Mas a gente só consegue ser bons pais, boas mães, bons filhos, bons irmãos, se a gente primeiro formos bons para nós mesmos, né? Se a gente estiver cuidando da gente mesmo, se a gente estiver bem em todas essas áreas que eu citei aqui para vocês. E eu quero te convidar a sentar, pegar o papel e a caneta, escrever as 7 áreas que eu listei aqui para vocês. Se precisar, volta, vê esse vídeo de novo, mas olha só, vamos programar o nosso ano? Coloca aí esse planejamento do lado do espelho, na porta do guarda-roupa e vamos acompanhando ao longo dos meses, ver se você realmente perdeu aquele quilo que você queria, se realmente conseguiu ler aquele livro, né? Se você fez as suas orações hoje, vai fazendo um checklist ali, vai vendo se você está conseguindo avançar, tá bom? Eu desejo que o seu planejamento seja real, pé no chão, mas nada muito fácil, hein? Coloque aí um nível de dificuldade que você sabe que você vai ter que sair da sua zona de conforto e buscar mais essa vitória, né? Que vai ser mérito seu e que eu quero fazer parte disso com você, te ajudando ao longo do ano. Pode contar comigo para o que você precisar para o seu planejamento. É só me chamar lá no Instagram, eu, Daniela Nogueira, vai ser um prazer conversar com você por lá ou por aqui mesmo nos comentários desse vídeo, tá? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.